Que a graça, a paz e o amor de Deus, o nosso Pai, e de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, estejam com cada um que agora nos acompanham em mais um tema de estudo da Palavra de Deus. É para nós um motivo de muita alegria ter você aí do outro lado. Eu agradeço a sua audiência, agradeço a sua companhia, embora não possamos ter esse contato mais próximo, mais íntimo, mas eu aqui desse lado e você aí do outro, é também uma satisfação muito grande poder ter essa interação com vocês, fazendo algo que eu gosto muito, que é estudar a Palavra de Deus. E eu creio que você também gosta, porque você está aí. Mas se você ainda não gosta tanto, eu oro a Deus para que Ele desperte ainda mais em você esse desejo. Antes de nós entrarmos no tema de estudo de hoje, eu quero convidar a você para nós nos ajoelharmos perante o soberano do universo, o nosso Criador, em atitude de reverência e de adoração, para nós falarmos com Ele, suplicarmos dEle a iluminação do Divino Espírito dEle, para podermos estudar a Sua Palavra. Vamos orar? Pai bendito, Pai amado, soberano Criador, louvado e enaltecido seja o Teu nome, ó Pai. Também o nome do Seu amado Filho unigênito, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É para nós muita alegria podermos mais uma vez estudarmos a Tua Palavra. E eu te suplico, Senhor, as Tuas bênçãos sobre os nossos telespectadores. Que cada um seja ricamente abençoado por mais um estudo da Tua Palavra. Abra nossa mente, Senhor. Derrame sobre nós o Teu divino e bom Espírito, para que possamos assim compreender a Tua Palavra para nós nesta ocasião. Te suplicamos essas bênçãos, ó Pai, confiados nos méritos do Seu Filho unigênito, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Como você pôde perceber aí, o nosso estudo de hoje é o tema de número 34, Cristo, o Grande Mestre. No estudo anterior, nós vimos sobre o ministério de Cristo e agora vamos também continuar vendo um pouco mais a respeito deste mestre tão maravilhoso, né? Vamos para a pergunta de número 1 de nosso estudo, que diz assim: que notícia levaram os oficiais enviados pelos principais dos sacerdotes e fariseus para prenderem a Jesus? Vamos ver. Nunca homem algum falou assim como este homem, São João 7,46. Então, olha que interessante, né? Aqueles soldados ali que foram enviados para prender a Jesus confessaram que eles não conseguiram fazê-lo porque homem nenhum havia falado como aquele homem. Pergunta 2. Como ensinava Cristo o povo? Então, vamos ver como Jesus fazia isso, como ele ensinava o povo. Porquanto os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. São Mateus 7,29. O ensino dos escribas e anciãos era frio e formal, qual uma lição aprendida como papagaio. Para eles a palavra de Deus não possuía nenhum poder vital. Suas próprias ideias e tradições substituíam o ensino dela. Na acostumada rotina do serviço, professavam eles explicar a lei,
mas nenhuma inspiração de Deus lhes comovia o coração, nem o de seus ouvintes. Então note vocês que aquele ensinamento dos fariseus era um ensinamento frio, formal, destituído de vitalidade, destituído de convicção, de autoridade. Era algo mecanicamente repetido. Assim como até um papagaio pode repetir o que a gente ensina a ele, né? Aqueles homens repetiam porções das Escrituras sem nenhum entusiasmo, sem nenhuma motivação, sem nenhuma autoridade, porque eles eram hipócritas, eles não viviam aquilo. Vamos para a pergunta 3. Por que era a pregação de Cristo tão impressiva? Vamos ver o que as Escrituras nos dizem sobre isso. Porque a sua palavra era com autoridade. São Lucas 4:32. Então nós vemos aí mais uma vez, né, as Escrituras declaram várias vezes que o ensinamento de Cristo era com autoridade. Ele falava com propriedade, ele falava com conhecimento de causa, ele falava com experiência, ele falava acima de tudo como quem realmente vivia, e não somente vivia, mas como o próprio Filho de Deus, que conhecia realmente o que ele estava falando. Vamos para a pergunta 4. De que estava ele cheio? Vamos ver. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. São Lucas 4, verso 1. Então nós vemos aí que Jesus estava cheio do Espírito Santo. Esse aqui é o detalhe. Muitas vezes os homens, eles pregam a palavra sem o poder do Espírito. E a palavra não tem efeito nenhum sobre as vidas das pessoas. Vamos para a próxima pergunta, pergunta 5. Com que abundância lhe foi o Espírito concedido? Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá a Deus o Espírito por medida. São João 3, verso 34. Então nós vemos aí que o Espírito foi concedido a ele sem medida, né? Foi concedido abundantemente. Vamos para a próxima pergunta, pergunta 6. Como haviam sido preditos os ensinos de Cristo por parábolas? Vamos ver o que foi predito a ele sobre isso. Abrirei a minha boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade. Salmo 78, versículo 2. Então o salmista ele já profetizou que Jesus ele ensinaria por meio de enigmas, né? E como isso se cumpriu? De acordo com a pergunta 7. Vejamos. E nada lhes falava sem parábolas. São Mateus 13, versículo 34. Então nós vemos aí realmente que se cumpriu à risca, né? Essa profecia na vida dele. Pergunta 8. Que pergunta suscitou o maravilhoso ensino de Cristo? Vamos ver. E chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio a este a sabedoria e estas maravilhas? São Mateus 13, 54. Então as pessoas ficavam maravilhadas, ficavam se perguntando de onde veio a sabedoria deste homem? Porque ele não estudou na escola dos mestres de Israel, ele não estudou nas faculdades de teologia dos hebreus da sua época. E as pessoas ficavam maravilhadas. De onde que veio a sabedoria deste? Então este é um fato realmente notório, né? Quando Deus quer usar uma pessoa, ela não precisa ter uma faculdade de teologia. Ela não precisa ter nem um ensino básico. Deus ele tem poder para usar quem ele quiser. E aqui nós vemos que Jesus, o Filho de Deus, com uma missão especial, foi plenamente usado de tal forma que as pessoas se maravilhavam com o seu ensinamento, né? Com a sua sabedoria. Vamos para a pergunta 9. Que disse Isaías que Cristo havia de fazer com a lei? Engrandecerá ele a lei e a fará ilustre. Isaías 42, versículo 21, segundo a tradução trinitária. Então nós vemos aí que Jesus, ele engrandeceu a lei. Ele não veio para menosprezar a lei. Hoje muitos
evangélicos, muitos também até católicos, muitos cristãos em geral, eles estão dizendo que Jesus, ele veio abolir a lei. Quando ele morreu na cruz do Calvário, ele aboliu a lei. Agora a gente não precisa de lei mais. Isso é uma aberração tremenda. Isso é uma aberração tremenda. Se fosse possível abolir a lei, Jesus não precisaria ter morrido. Porque ele morreu para nos resgatar da condenação da lei, que era a morte. Aquele que pecasse e deveria morrer eternamente para não mais ressuscitar. Essa é a morte que o pecador deveria sofrer. E essa é a morte que Jesus sofreu. Ele só ressuscitou porque ele viveu uma vida perfeita. Uma vida de total obediência ao seu Pai. Por isso ele ressuscitou, para também nos dar o direito de ressuscitar se nós aceitarmos a sua justiça em nossa vida. Mas o fato é que Jesus ele veio honrar a lei, e muitas pessoas estão hoje menosprezando a lei e dizendo que são cristãos, são seguidores de Cristo. Mas se Jesus não fez isso, por que eles estão fazendo? Vamos para a próxima pergunta. Pergunta 10. Como alguns julgassem que ele tinha vindo destruir a lei, que disse Cristo? Vamos ver o que Jesus disse. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. São Mateus 5, 17 a 20. Então vejam bem, meus amados, que aqui Jesus deixa muito claro que ele não veio para abolir. E ele disse que quem abolisse, quem tentasse abolir isso, quem dissesse que foi abolido, quem ensinasse isso para as pessoas, seria considerado menor no reino dos céus. Lá no reino dos céus, ele ia ser considerado aqui na terra como o menor que existia. E hoje muitas pessoas estão fazendo isso. Então é necessário muita atenção, muito cuidado, para não menosprezarmos a santa lei de Deus. Pergunta 11. Que testemunho deu Nicodemos a seu respeito? Vamos ver. Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. São João 3, versículo 2. Então Nicodemos realmente percebeu que Jesus era um mestre vindo de Deus, porque ele fazia muitos sinais que Nicodemos nunca havia visto. Então, aquele foi um testemunho fortíssimo, né, da procedência de Jesus. Vamos agora para a pergunta 12. Que palavras de Cristo, junto ao poço de Jacó, levaram a samaritana a fazer? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? São João 4, 28 e 29. Então aqui, amados, nós vemos que realmente Jesus impressionou a vida daquela mulher. Quando ele ali descreveu a vida dela, que ela já havia tido 5 maridos e que aquele que agora ela tinha não era dela, ela estava vivendo com o marido de outra mulher. Assim como muitas pessoas hoje, muitas mulheres, né, hoje, deixam seus maridos para viver com homens que foram casados com outras, que se separaram delas e que hoje estão vivendo com outras. Isso é adultério, meus amados. E quando Jesus ele mostrou para aquela mulher a condição em que ela vivia, ela realmente percebeu que ali diante dela estava não qualquer um. Estava um homem que podia observar
os detalhes mais íntimos de sua vida. E ela assim percebeu realmente que aquele era o Messias, né? Pergunta 13. Que efeito teve sobre os dois que iam a caminho de Emaús a conversa de Jesus com eles? Vamos ver que efeito essa conversa teve sobre aquelas pessoas. E disseram um para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? São Lucas 24, 32. Olha que maravilha, né? O coração daqueles homens arderam. Talvez, quem sabe, em algum momento também o seu coração ardeu ou estará ardendo agora. Ao ouvir as palavras de Deus, ao ouvir as sagradas Escrituras. Se isso está acontecendo com você, é porque Deus está trabalhando na sua mente, no seu coração, para que você o aceite, para que você se arrependa dos seus pecados, para que você deixe Jesus transformar a sua vida. Vamos para a pergunta 14 e penúltima de nosso estudo. A que encaminha Cristo a atenção em seus ensinos? Vamos ver a resposta. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E disse-lhes, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. São Lucas 24, 27, 44 e 45. Então, amados, Jesus hoje quer fazer o mesmo. Ele quer abrir o seu entendimento para você compreender as Escrituras. Por isso nós estamos aqui através deste estudo, dessa série de estudos da Palavra de Deus, levando até você, de forma didática, por meio de perguntas e respostas, o ensinamento da Palavra de Deus, para que você compreenda as Escrituras, mas nada disso será possível para que você compreenda as Escrituras se Jesus não abrir o seu entendimento. Muitas pessoas poderão ouvir esses estudos e até criticar, ridicularizar, zombar, não achando que nada disso serve para eles, colocando defeitos. Mas se Jesus abrir o seu entendimento, se você abrir o seu coração para que ele também atue, você conseguirá compreender e a palavra de Deus terá um efeito maravilhoso em sua vida, levando você à transformação, ao arrependimento, à entrega total a Ele. Vamos para a última pergunta de nosso estudo, a pergunta 15. Como animou os seus discípulos a aguardarem o cumprimento da profecia? Vamos ver como Jesus animou os seus discípulos a aguardarem o cumprimento da profecia. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, atenda. Algumas traduções dizem quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. São Mateus 24, 15 e 16. Cristo era fiel estudante, coerente manejador e perfeito expositor das Escrituras. Enfrentava a tentação com as Escrituras, provava seu messiado com as Escrituras. Por elas ensinava e disse a seus discípulos que nelas buscassem conselho e guia para o futuro. Então, amados, esta é a vontade de Jesus, esta é a vontade de Deus o Pai para cada um de nós. E eu estendo isso a vocês agora que nos acompanham. A vontade de Deus para nós é que nós estudemos a sua palavra. Observemos atentamente os seus ensinamentos, as profecias que ali estão descritas, nos alertando para as coisas que estão prestes a acontecer sobre cada um de nós, para que nós possamos nos dar por avisados e não sermos enganados no mundo de tanta mentira como nós vivemos hoje, no mundo de tantas religiões que estão ensinando cada uma aberrações maiores que as outras, professando estar fundamentando os seus ensinamentos na palavra de Deus, mas estão distorcendo as palavras de Deus. E se você
aí na sua casa, no seu lar, pegar as Escrituras por si mesmo, pedir de Deus a iluminação do Divino Espírito Santo, para que Ele abra o seu entendimento, para você compreender as Escrituras, Ele fará isso. E você se deleitará nas maravilhas que você irá descobrir através do estudo da Palavra de Deus. Que Deus os abençoe, agradeço a sua companhia e até o nosso próximo estudo, se assim Deus nos permitir. Tchau!